Opa, tudo bom? Vamos tomar um café e conversar sobre livros? Se você está chegando agora, eu sou a Cíntia, sou redatora e nesse canal toda semana nós teremos conteúdos, nós teremos vídeos relacionados aos assuntos ali do mundo que me rodeia. Então, nós teremos vídeos sobre comunicação, sobre escrita criativa, estratégias de vendas, de copywriting. Nós teremos conteúdos sobre produtividade, organização e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. E por que eu estou mostrando um livro físico e um Kindle? Porque esse vai ser o assunto principal. Eu não vou falar de nenhum dos livros específicos, pelo menos não nesse vídeo. Eu posso trazer em alguns outros vídeos futuros, mas hoje eu vou falar sobre um dilema que tem afetado aí os leitores, principalmente os novos leitores ou pessoas que já tinham o hábito de ler e perderam esse costume e aí agora com o tempo elas desejaram retornar à leitura e fazem aquela clássica pergunta: livro físico é melhor que o Kindle? Ou o contrário, Kindle é melhor que livro físico? Enfim, eu acompanho, obviamente, alguns criadores de conteúdo do meio literário, eu acompanho aqui no YouTube, no Instagram também, no Threads, e eu vejo que boa parte das interações é relacionada a isso. Se existe realmente um melhor entre o livro físico e o livro digital. Obviamente eu vou começar respondendo a pergunta, né? Qual eu prefiro entre o livro físico e o livro digital. E não, ninguém me perguntou o que eu prefiro, qual que é o melhor. Mas é claro que eu vou contar. A resposta é depende. Eu achei importante trazer esse assunto pra cá pra mostrar um ponto de vista diferente. Porque eu percebo que as pessoas estão se apegando ao detalhe de ler livro físico ou livro digital, de pertencer ao grupo que prefere livro físico ou prefere livro digital, e elas estão esquecendo do detalhe mais importante, que é simplesmente ler, sabe? É só pegar um livro lá e ler. Até pelo celular vale, o importante é ler. O Brasil é um dos países que menos lê no mundo. A gente, no geral, assim, uma média, não lê nenhum livro por ano. E isso é preocupante. Mas eu queria te trazer esse contexto de que o foco aqui não é dar preferência. O livro físico não é superior ao livro digital, vice-versa. O importante é que você leia. E leia do jeito que for melhor para você, tá bom? Então aqui a gente já quebra o padrão. Eu não vou te falar que você tem que ter um e-reader, no caso Kindle, né? Ou que você tem que comprar só livros físicos. Mas eu vou te explicar como que eu uso cada um, em que momentos eu uso Kindle, em quais momentos eu leio livro físico. Geralmente quando eu vou escolher entre comprar um livro físico, seja na Amazon ou em livraria física, ou baixar um e-book, eu considero duas coisas. A primeira delas, qual o meu objetivo com aquela leitura e o que eu vou fazer com o livro depois que eu terminar. Então, vou dar um exemplo aqui. O objetivo. Eu tenho dois objetivos com a leitura: ler para me distrair, ler para entretenimento e ler para estudar. Eu gosto muito de ler livros para estudar e, seguindo esse princípio do objetivo, em 80% dos casos, um livro para entretenimento eu prefiro comprar para ler no Kindle. Comprar ou baixar para ler no Kindle, que às vezes tem gratuito, né? Leio no Kindle. Quando é um livro para estudos, em 99% dos casos, eu prefiro comprar a edição física, o livro físico. Ocasionalmente eu leio algum livro mais para estudos no Kindle, não é uma regra que eu sigo à risca, como eu falei, depende do objetivo, mas é um pouco raro de acontecer. Agora eu tô lendo A Arte de Pensar Claramente, porque é uma leitura um pouco mais rápida, que eu vou fazendo anotações no próprio caderno, então é tranquilo. Mas um livro mais denso, como esse aqui do Stephen King, sobre a escrita, ou esse Comece pelo Porquê, também eu prefiro a edição física, porque eu gosto de fazer anotações, eu gosto de fazer marcações coloridas, enfim, eu realmente gosto de conversar com o livro. Então, nesses casos, em livros que são mais voltados para estudos, eu faço anotações, ó.
Livros que são mais voltados para estudos, eu prefiro comprar edição física por conta disso. Eu absorvo melhor o conhecimento quando eu converso com o livro. E as anotações daqui vão para um caderno, enfim, eu tô nessa fase de organização das minhas notas. E provavelmente eu vou deixá-las no Notion. Mas eu sempre tenho as notas físicas no livro. Então, livros para estudos, especificamente, na maioria das vezes, quase sempre, eu diria, 9 em cada 10 vezes eu vou preferir a edição física. E, de vez em quando, eu leio algum livro para estudos ali de autodesenvolvimento, alguma coisa assim, eu leio no Kindle, mas dependendo de como for o livro, eu pauso a leitura ou eu termino ele e compro a edição física para fazer uma revisão com as minhas anotações. Um exemplo, eu li o livro Hábitos Atômicos no Kindle. Eu li há uns anos atrás, acho que em 2020, eu acho. E eu pensei esses tempos atrás de comprar a edição física e fazer uma releitura, fazer uma revisão dele, fazendo as minhas anotações. Então, nesse ponto da questão dos livros para estudos, o meu objetivo de livros para estudos, na maioria das vezes eu prefiro o livro físico. E sobre os livros de entretenimento, eu amo ler ficção, gosto muito dos livros do Stephen King, os romances policiais, né, aqueles romances com casos criminais para resolver, aqueles romances clássicos Água com Açúcar também eu gosto bastante, são excelentes livros para me distrair. Gosto muito de ler livros clássicos, ainda estou me aventurando nesse mundo, tenho lido algumas coisas assim, clássicos nacionais, dei os primeiros passinhos ali na literatura russa, então esse ano eu li A Morte de Ivan Ilitch, enfim. Esses livros de ficção, de uns tempos pra cá, eu tenho lido mais no Kindle. Inclusive, a minha leitura atual tem sido no Kindle, chama Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. É um romance contemporâneo, ele aborda alguns assuntos atuais, algumas temáticas bem atuais, e é aquele tipo de livro que você, assim, lê para relaxar a cabeça, para descansar um pouco, enfim, para sair ali da concentração, da tensão do dia a dia. É um livro realmente para distrair, não é um livro que eu leio esperando tirar uma lição, um proveito dali. É um livro realmente para espairecer a cabeça. Então, esse tipo de livro, que é mais pro dia a dia mesmo, eu leio no Kindle. Outra coisa que me faz considerar ler um livro no Kindle é o momento do dia que eu vou ler. Eu penso em quais momentos eu vou ler aquele livro. Se é uma leitura que eu vou fazer assim mais à noite, já no fim do dia, antes de dormir, eu vou preferir ler no Kindle, no caso das ficções, né? Leio no Kindle por conta disso. Já liga a luzinha ali, deitada na cama, quietinha, até dormir. E o Kindle desliga junto comigo. E se é um livro mais para estudos, que às vezes eu, sei lá, vou ler a caminho de algum lugar, vou viajar para algum lugar, não quero levar o livro físico, eu levo no Kindle, vou fazendo as anotações ali, ando sempre com papel e caneta. Então, você percebe como eles estão muito conectados, eles se interligam? É justamente esse o ponto. Eu não tenho uma preferência entre o livro físico e o livro digital, porque eu sei usar, tirar melhor proveito de cada um no seu devido formato. Assim, vamos ser honestos aqui. O livro físico tem seu charme, né? Tem aquela coisinha de você ver ali a lombada colorida na estante. Se você é como eu, de fazer as anotações, de deixar tudo marcadinho, bonitinho. O livro físico tem o seu toque, aquela coisa que o livro digital nunca vai substituir. Mas esse bichinho aqui, ele tem sua serventia. E para quem sabe usar, vira uma excelente ferramenta de conhecimento ou de entretenimento também, de distração, porque apesar de ser uma tela, ele é diferente do formato de uma tela de tablet, de celular, por exemplo, ó. Ele tem mesmo a textura do papel, tá vendo, ó? Aqui não tem spoilers, tá? Ó, ele tem a textura do papel, não tem aquele brilho da tela do celular. E essa versão mini tem o modo noturno também. Ó, então, por exemplo, é bem confortável visualmente para ler à noite, por exemplo. Eu comprei esse Kindle, ele é mais antigo, é a edição acho que de 2021, é o Paperwhite 2021, eu acho. E assim, ele me serve demais, demais, tanto para ler no dia a dia, os conteúdos de entretenimento, quanto para algumas leituras de estudos. Então, eu
Teve uma época que eu trabalhava muito, muito intenso e eu só não parei de ler por conta do Kindle, porque eu tinha ele ali, então eu tinha essa praticidade de estar sempre com o livro na mão. E às vezes o livro físico não proporciona isso. Mas o Kindle não tem o charme do livro físico, né? Então os dois se complementam, o livro físico e o livro digital. Eu sempre terei os dois. E se eu puder fazer uma recomendação aqui para você, é que tenha também. Não precisa abrir mão do livro físico, não precisa comprar um Kindle e depois, sei lá, se você já tem um Kindle, você vender ele só porque você vai só ler livros físicos. O importante, como eu disse, é que você leia, ok? Alguns pontos muito positivos do Kindle. Ele faz as notas automaticamente, então todas as marcações que você faz, ele salva meio que em uma pastinha dentro do próprio Kindle. E você consegue acessar pelo computador. Acho que dentro do site da Amazon tem uma seção lá. Faz um tempão que eu não acesso, mas acho que ainda tem. E você consegue pegar suas notas de lá. Então também dá para estudar por ali, tranquilo, numa boa. Então, meu amigo, é por isso que quando o assunto é ler no livro físico ou no Kindle, eu prefiro os dois. E como eu disse, eu recomendo que você faça o mesmo. Não precisa escolher, tá bom? O importante é que você leia. E nós vamos ficando por aqui. Falei que a gente ia tomar um cafezinho, né? E eu estou aqui firme e forte com o meu café. Se você gostou desse formato de conteúdo, quer que eu traga outros vídeos relacionados a livros, a leitura, a forma que eu estudo com os livros, enfim, quais tipos de ficção eu gosto de ler, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar de olho, já vou aproveitar as ideias também para trazer novos conteúdos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!